A gente está aqui entendendo o caso do prefeito TikToker, né, como ele é conhecido, o prefeito Manga, que é alvo de uma operação hoje da Polícia Federal de investigação sobre desvio de recursos na área da saúde. E ele, é claro, usou as redes sociais para se defender, ele utiliza muito as redes sociais e disse, inclusive, que isso é uma perseguição. Bom, a gente está em contato com o vereador Raul Marcelo, ele que, inclusive, também atuou nessa questão de apurar essa história, fez a representação, inclusive, a respeito disso. Vereador pelo PSOL lá de Sorocaba, já está conosco ao vivo para falar sobre esse assunto. Olá, vereador, muito obrigada por aceitar nosso convite. Uma boa tarde ao senhor. Eu que agradeço, uma satisfação estar contigo, Fabíola, o Josias, o Sakamoto. Sou ouvinte, sempre assisto, assinante da Folha, acompanho o UOL. É um veículo de fundamental importância para o aperfeiçoamento democrático do nosso país. Então, obrigado aí pelo convite, uma satisfação estar aqui. Obrigada aí pelas palavras. Ô, vereador, o que pesa contra o prefeito da cidade de Sorocaba? O que está acontecendo? Qual é o caso nesse momento em relação ao prefeito, né? Essa operação da Polícia Federal tem a ver com quais problemas que foram verificados aí na cidade de Sorocaba? Essa é uma operação bem abrangente, viu, Fabíola? Ela envolve aproximadamente 12 cidades, são 28 mandados de busca e apreensão. Aqui em Sorocaba, o caso que está em tela, sobre investigação da Polícia Federal, Ministério Público, e também é acompanhado o caso aí por desembargadores do TRF, é a UPA, chamada UPA do Éden, que é uma unidade de saúde bem grande, é federal ela, e atende vários municípios da nossa região. Ainda em 2021, recebi várias denúncias. Aconteceu uma mudança de contrato na gestão dessa unidade. Ela era gerida por uma entidade de Sorocaba, conhecido aqui como Banco de Olhos, que é um hospital referência no tratamento dos olhos, não só aqui no interior, mas também no estado de São Paulo inteiro. Uma entidade muito séria essa. E eles tiraram essa entidade, chamaram uma entidade por e-mail de Niterói, que é conhecida como Acene, fizeram um contrato emergencial quando nem precisava. Isso nós fizemos a denúncia ao Tribunal de Contas na época. O Tribunal de Contas julgou irregular esse contrato, inclusive fazendo troça. Tá? Ficou famoso aí na internet na época, os conselheiros julgando esse contrato e brincando, falando, poxa, mas Sorocaba tem várias entidades, né? Nós temos lá a PUC especializada na área da medicina, tem também cursos de medicina na Facens, né? Tem várias referências no tratamento médico no Brasil, inclusive, né, o primeiro presidente da Anvisa aqui. Então, tem várias entidades respeitadas em Sorocaba nessa área e foram buscar em Niterói, que não tem nenhuma expertise. Então, os próprios membros do Tribunal de Contas julgaram irregular o contrato. A partir desse julgamento, eu entrei no Ministério Público Federal, porque é uma unidade federal, apesar da gestão ser plena da saúde em Sorocaba, ela é uma unidade que tem recursos federais. O Ministério Público Federal instaurou o inquérito e segue fazendo a investigação, e nós chegamos a esse momento agora. O que se apura aqui, a Fabíola, Josias, é um desvio de 62 milhões de reais à saúde. Essa entidade, a Sene, ela não pagava nem a faxina, não pagava o pessoal da segurança, da limpeza, não pagava os profissionais que atuavam na unidade. Tudo era superfaturado. O que se apura aqui é um superfaturamento de 50% em tudo. Linear, é um negócio escandaloso que aconteceu aqui na cidade, e agora nós estamos chegando aí nos estertores, né, com a possibilidade, as apurações estão indicando nisso, de a participação de agentes políticos nessa tramóia toda que foi feita com a saúde aqui no nosso município. Então, assim, é uma investigação muito importante aqui para nós. Vereador, muito curioso porque disseminou-se no Brasil uma prática de terceirizar unidades de saúde, postos de saúde, UPA, a organizações que são chamadas de organizações sociais, OSs, né? E é o caso aí de Sorocaba. O que é que se esconde por trás dessa denominação? Fica muito bonito, organização social. O que é que está escondido atrás desse tipo de organização? Então, Josias, aquela discussão do Bresser, né? Aqui eu sei que tem uma audiência qualificada, né? De você ampliar, né? Além da gestão direta do próprio Estado, você fazer as parcerias, né? Isso tudo é muito bacana, né? Do ponto de vista teórico, e tem muitas entidades sérias no nosso país. Agora, o problema é que abriu uma margem grande
e aí as investigações, né, e está tomando bastante conta dos órgãos de controle para poder entrar essas OSs que não têm ligação nenhuma com a área em que ela atua. Esse é um caso, né? É uma OS lá de Niterói que não tem know-how nenhum, não tem nenhuma universidade de medicina por trás, não tem nenhum hospital, não tem nenhum postinho de saúde sequer por trás. E a operação da Polícia Federal, Josias, é até curioso, que chama copia e cola, porque eles fizeram isso em vários municípios. Ou seja, sob o guarda-chuva da emergência, os prefeitos foram tirando entidades sérias e até abrindo mão da administração direta em unidades de saúde e foram entregando, né, para entidades como a ACN e muitas outras, que, na verdade, são grupos criminosos que se travestem, né, de organizações sociais para pegar anacos do Estado brasileiro. Isso leva a um problema, além da corrupção dos crimes todos, também de gestão, porque eles não têm capacidade nenhuma de gestão e fazem uma bagunça generalizada, como é o que aconteceu aqui na cidade de Sorocaba. Se você ter uma ideia, Josias, essa unidade, todo mês, tinha paralisação nela, porque eles nem sequer pagavam os funcionários da unidade corretamente. Então, era um negócio assim caótico e o povo pagava a conta. Agora, teve uma troca, depois de todas essas investigações, e nós temos hoje aqui um grupo da Igreja Católica que tem a administração da Santa Casa da cidade, que hoje é exemplar, mas também já foi objeto de investigação no passado, e que agora assumiu, né? O prefeito, depois de tudo que aconteceu, acabou que aceitando, foi praticamente uma imposição da parte sadia da política da cidade, para que nós tivéssemos um gestor ali que, além de não roubar, também tivesse por trás pessoas competentes para poder fazer uma boa gestão. Infelizmente, nós temos essa abertura, a ideia é muito interessante, né, de você chamar as parcerias para que o Estado ficasse focado mais no desenvolvimento, no planejamento, nessas áreas que são, de fato, bem difíceis de tocar na administração pública brasileira, mas deu essa margem para entrar todo tipo de picaretagem. Então, eu acho que nós precisamos, inclusive, avançar no controle nesses tipos de contrato. O bom é que os órgãos estão atuando e com força, inclusive tem muitos políticos aqui na cidade também que estão preocupados com isso e fazendo aí investigações até de forma individual, porque está difícil de abrir CPI aqui na Câmara da cidade. Raul, boa tarde. Raul, com relação à questão da OS, esse modelo até que o Josias bem lembrou, ele muitas vezes, em muitas administrações, vem sendo usadas para tentar, através de esquemas, fazer caixa para a eleição dos envolvidos. Né? Ou seja, tem desvio para alimentar uma espécie de caixa 2. Em primeiro lugar, vocês identificaram alguma coisa nesse sentido em Sorocaba? E, em segundo lugar, o prefeito, né, ele vive dizendo que, olha, que é chamado pelo PRTB de Pablo Marçal para ser candidato a governo, depois ele falou que poderia ser candidato a presidente da República. A gente sabe que presidência não é o caso, mas a questão do governo, se Tarcísio de Freitas sair, enfim. O senhor acha que essas investigações, a gente citou essa agora de saúde, mas tem a de 2023 nos kits de robótica, 2024 também na educação, tudo isso aqui, isso afeta a imagem do prefeito, a imagem de candidato do prefeito, ou isso ainda não atingiu e talvez passe incólume? Olha, eu acho, Sakamoto, minha opinião, tá? A Sorocaba tem uma classe média, tem um setor que acompanha bastante, instituições importantes. Eu acho que para esse público que estava comprando, né, essa coisa da publicidade sem limites que o prefeito pratica nas redes sociais, eu acho que ele perdeu, né? Pelo menos o que eu tenho escutado e recebido aqui nas redes sociais, inclusive de lideranças importantes, até do meio empresarial da cidade, a Polícia Federal na casa. E todos nós, né, que a gente que acompanha, sabe que para o desembargador autorizar uma medida dessa, para um juiz até de piso autorizar uma medida de busca e apreensão na casa, ainda mais de um político que tem milhões de seguidores nas redes sociais, só dá esse tipo de autorização quando tem muita robustez. Então, a Polícia Federal hoje, às 6 horas da manhã, na casa do prefeito de Sorocaba, eu acho que, do ponto de vista político, ele está ferido de morte, né? Aqui na cidade de Sorocaba agora, é claro. Tem o grupo político dele, né, que ele representa aqui, eles podem continuar atuando, mas eu acho que todo esse oba-oba que ele criou na internet, com esses vídeos, inclusive de muitas políticas públicas que ele nem cria, tá? Importante que quem acompanha aqui o programa saiba disso. Ele anuncia a academia de graça para a população, aí você faz um requerimento solicitando informações, não tem nada. Né? Tem um funcionário lá numa unidade básica de saúde que vai organizar uma reunião
para explicar para as pessoas que é importante andar pela rua e fazer caminhada, sabe? Então, assim, vai fazendo esses anúncios na internet, né? As pessoas que não são de Sorocaba acabam comprando mal, né? O trânsito na cidade também muito mal. Então, a parte da educação infantil, que é uma área muito essencial, também vai mal. Aqui, as questões de competência da prefeitura e a área de planejamento, então, meu Deus do céu. Então, assim, eu acho que a feriu de morte, até porque, Sakamoto, se você olhar a operação, não é só na casa do prefeito, é no gabinete dele na prefeitura. Hoje a Polícia Federal estava aqui, a Câmara do lado da prefeitura, né? Então estava uma movimentação grande aqui hoje, dentro da Secretaria da Saúde, na sede do partido dele, né, que é o Republicanos. Então, assim, a Polícia Federal não foi apenas a casa do prefeito, também foi no partido, que indica muita coisa. Ô, vereador, quando a gente ouve, né, a gente até talvez tenha a oportunidade de ouvir o próprio prefeito daqui a pouquinho ao vivo aqui também no All News. Estamos aguardando a disponibilidade dele para ouvir o lado dele também. Ele fala em perseguição, né, aí fala a Polícia Federal, do governo Lula, opositor ao que ele pensa. Há provas disso tudo que o senhor também está falando? Por exemplo, quando o senhor fala sobre esse desmonte na área da saúde, os dados relacionados à saúde, os indicadores do atendimento de saúde na cidade de Sorocaba caíram, a população está sofrendo carência na área da saúde? Há provas em relação a isso que o prefeito é acusado? Inclusive, é uma coisa interessante, né? A TV Globo aqui da região sempre faz matérias, eu sei que tem essa questão dos veículos, mas é importante frisar porque é um órgão também de comunicação aí que tem respeitabilidade. Hoje em dia, por conta da internet, tem que olhar sempre as fontes. Soltou uma matéria recente aqui, Fabíola, 10 mil pessoas aguardam na fila para um atendimento em Sorocaba. 10 mil pessoas. Só para você ter uma ideia do absurdo, ele teve um secretário de saúde que era contra vacinas. A vacinação em meningite em Sorocaba foi para 70%. E, para quem não sabe, causa paralisia infantil. Então, assim, a gente viveu aqui em Sorocaba, sem contar a pandemia, com mais de 3 mil mortos, e o prefeito dizendo que não tinha nada. Inclusive, ele ficou famoso em Sorocaba porque ele ia no hospital de campanha e falava que era tudo fake news, que a pandemia não existia, e chegaram isso ficou registrado para a história da cidade, tá? Eles organizaram um buzinaço, uma carreata na frente da Santa Casa, que é uma Santa Casa que tem mais de 100 anos na cidade, enfrentou a gripe espanhola, assim, é uma referência, ela mora no coração dos sorocabanos. Esse cidadão, ele organizou uma carreata para dizer que quem estava internado na Santa Casa estava mentindo. Então, assim, mas infelizmente, né, o fanatismo político, ele tomou conta de uma parte da nossa sociedade, no interior de São Paulo isso é muito forte, infelizmente, e ele acabou que se elegendo. Então, assim, na saúde, nós vamos mal. Ele também está com as contas bloqueadas por um outro desvio na educação, de 26 milhões de reais, por conta do kit robótica. Nós vamos agora ter, inclusive, o aniversário de 2 anos com as contas pessoais bloqueadas, por esse envolvimento nesse outro escândalo também. Então, e assim, em relação a essa questão aqui que você coloca, Fabíola, né, das provas, então, assim, essa investigação da Polícia Federal é a maior delas, né? Nós não íamos ter tantos mandados de busca e apreensão sendo expedidos pelo Poder Judiciário se não tivesse algum fundamento. O prefeito soltou um vídeo agora, inclusive, Josias, que já tem milhões de visualizações nas redes sociais, de bermudão, do lado da viatura da Polícia Federal, dizendo que é o Lula que mandou a Polícia Federal na casa dele. E é uma coisa tão absurda, porque a investigação começou no governo Bolsonaro, 2022, era governo Bolsonaro. Então, assim, esse cidadão, ele mente com uma disfarçatez. Eu, inclusive, estou encaminhando agora, vou dar em primeira mão para vocês, acabei de fechar aqui, né, eu sou advogado, né, por profissão, o pedido para que a Polícia Federal peça a prisão preventiva desse cidadão, porque ele está perturbando a ordem pública, né? Ele está contribuindo para bagunçar toda a investigação da Polícia Federal, porque ele fez uma brincadeira, ele gravou um vídeo, tirando o sarro da Polícia Federal e dos órgãos de fiscalização e do Poder Judiciário. Eu dizendo que é o Lula que está investigando, que ele vai seguir fazendo o seu trabalho, que isso aí é tudo uma maquinação política. Então, é uma pessoa que zomba, inclusive, dos órgãos de controle, e nós não podemos admitir. E o Código Penal está aí, o artigo 312, que trata das prisões preventivas. Eu estou encaminhando, inclusive, a solicitação, porque a Polícia Federal, até o momento, ainda não foi oficiada desse novo vídeo que ele acabou de soltar nas redes sociais.